Fala galera, eu sou o professor Neto do canal A Física Explica e faço parte do projeto Físicos de YouTube. Na aula de hoje sobre a segunda lei da termodinâmica, você acompanhou tudo com o professor Ives Urquiza do canal Física Total. Ele trabalhou toda a teoria e eu vou ficar responsável de aprofundar os exercícios para melhorar o seu conhecimento na prova do Enem. Mas antes, acompanhe com a gente a nossa vinheta. Então galera, esse é aquele momento onde você deve pegar o seu caderno, né, para que a gente possa exatamente fazer aqueles comentários, aquelas dicas, né, o que é importante, o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente tem que dominar. E para isso, deixa eu ver se vocês conseguem anotar algumas dicas que eu considero como fundamental, extremamente importante. Então nós vamos fazer o seguinte, a primeira questão do Enem, ela diz o seguinte: Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está representado no diagrama pressão versus volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são adiabáticas. Presta bem atenção nisso, 2 das quais são adiabáticas. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com a injeção de combustível no final. Então, galera, para a gente poder até continuar fazendo leitura, eu quero que você preste atenção nesse gráfico. Você vai perceber que, como ele disse que tinha 2 transformações adiabáticas, você deve localizar onde é que estão essas transformações adiabáticas aqui. E aí você vai perceber o seguinte, ó, de A para B você tem uma transformação, beleza? De B para C você tem certeza que essa transformação é isobárica, porque a pressão é constante, o volume aumenta, então é uma expansão isobárica, você já sabe que essa é isobárica. De C para D você tem uma transformação e de D para A você tem certeza que a transformação é uma transformação isocórica porque o volume permanece constante. Ora, se de B para C é isobárica, de D para A é isocórica, então quer dizer que de A para B e de C para D é a transformação adiabática que ele apresenta. Mas por que eu pedi para que você tivesse a certeza? Porque tradicionalmente a gente imagina uma linha pontilhada, e essa linha pontilhada que é uma hipérbole cúbica, para representar a sua isoterma. Isoterma, professor? Isso! Isoterma é aquele gráfico que apresenta em todos os pontos a mesma temperatura. E aí você vai perceber que em B você tem uma segunda isoterma. Significa dizer que a temperatura do ponto A é diferente da temperatura no ponto B. E a gente já percebeu que quanto mais afastada a isoterma tiver do gráfico, maior sua temperatura. Quanto mais próxima a isoterma tiver do gráfico, menor a temperatura. E também você vai comprovar que é uma transformação adiabática porque é uma curva entre 2 isotermas. Então agora eu estou vendo que de A para B tem uma curva entre 2 isotermas. A mesma coisa acontece de C para D. Você tem a isoterma de D, tem a isoterma de C, o ponto C é o ponto mais afastado, automaticamente a isoterma mais afastada do gráfico apresenta maior temperatura. Ele sai do ponto C para o ponto D, resfriando, diminui a temperatura, mas é uma curva entre 2 isotermas, caracterizando a transformação adiabática. E aí você pode perceber que, de acordo com o texto, realmente apresenta 2 transformações adiabáticas. As outras 2, a de B para C é isobárica, pressão constante, e de D para A, isocórica, volume constante. E você pode também tirar, que vai lhe ajudar na hora do texto, que a temperatura de A é menor do que a de B, que é menor do que a de D, que é menor do que a de C. E por conta disso, a gente vai conseguir chegar no que o quesito pede. Veja que questão legal. Aí ele diz assim, no ciclo diesel, o calor absorvido. Ó, destaca bem isso aí. Calor absorvido é a mesma coisa que calor recebido. A quantidade de calor que ele recebeu. Então é positivo. Entendi, professor. E aí nós vamos analisar, de acordo com esse ciclo, qual foi o ponto que ele absorveu, que ele ganhou calor. Vamos lá. Na letra A ele diz assim, de A para B, calma. A gente terminou de ver que de A para B a transformação é adiabática. O significado de uma transformação adiabática quer dizer um ponto onde não ocorre trocas de calor, nem ganha nem perde. Se ele está querendo na questão um ponto onde o calor foi absorvido, não perca nem tempo lendo o restante da questão. No trecho de A para B a transformação é adiabática, logo não há troca de calor. O calor é igual a zero. Logo ele não ganha, ele não absorve calor nesse trecho de A para B.
Mesmo que o restante do trecho esteja correto, o restante da alternativa esteja correto, você já identificou. Apareceu AB, a transformação é adiabática, não há troca de calor, logo ele não absorve calor. E com isso a letra A está errada. A letra B do mesmo jeito, ó, ele diz de A para B, então você já usa disso na hora da prova para ganhar tempo. Não perca tempo lendo tudo, porque você já sabe se de A para B é a transformação adiabática, não há troca de calor. Então a letra B também está errada. A letra C diz de C para D. Então, de C para D, também a gente já comentou com vocês, é uma transformação adiabática, porque é uma curva entre duas isotermas, e essa curva entre duas isotermas representa a região, né, o ciclo, onde nesse ponto do ciclo não há nem ganho nem perda de calor. Como ele quer o calor absorvido, então essa letra C também está errada, porque de C para D, mesmo que o restante fale alguma coisa correta, mas não é isso que ele quer. Tem que obedecer o trecho que ele absorve o calor. De A para D, já percebeu que de A para D é adiabática, não ocorre. Deixa eu só mostrar para você o que eu estou falando, porque às vezes eu digo e o aluno diz assim, professor, não estou entendendo porque se tiver certo. Ó, preste atenção. Eu sei que o trecho é de A para B. Vamos lá. Representa uma compressão. Aí você faz de A para B. Ele está no volume 3, vai para o volume 1. Realmente houve uma compressão, o volume diminuiu. Então, apresenta uma compressão? Apresenta. Adiabática? Adiabática, porque é uma curva entre duas isotermas. Perfeito. Em que ocorre elevação de temperatura? Sim, porque ele saiu da temperatura de A, isoterma mais baixo, foi para a isoterma B, no ponto B mais afastado. Então, houve um aquecimento. Você percebeu que representa uma compressão adiabática e que ocorre uma elevação de temperatura? Isso aí está certo. Mas veja, não condiz com o que o texto pede. O texto quer uma região que o calor é absorvida. E se é uma transformação adiabática, ele não absorve calor, o que é igual a zero. Então, você leu e perdeu tempo tentando explicar, mas logo no início você já sabia que de B para C a transformação é adiabática, ele não vai absorver calor, que ele não quer absorver calor. Aí você faz, então sobrou a letra E, né, professor? Mas eu vou explicar para você essa letra E por que ela é correta. Nós vamos analisar de B para C. Você vai perceber que a transformação é chamada de expansão, porque o volume vai de 1 até o 2. Em B ele está no volume 1, em C ele está no volume 2, então aumentou o volume, é chamado de expansão. Isobárica, porque a pressão permanece constante. E saindo de B, da isoterma B, e indo para a isoterma C, há um aquecimento. Então, com aquecimento. O que significa expansão, professor? Que o gás realiza trabalho. O trabalho é positivo, é motor. O que quer dizer aquecimento? Que houve um aumento de temperatura, que o ΔU é maior do que zero. Você sabe que a variação de energia interna é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Se aumentou a temperatura absoluta, aumentou a energia interna de um corpo. Aumentando a energia interna, realizando o trabalho, obrigatoriamente ele recebe calor. E é a nossa alternativa correta, a letra E, que diz, pois representa uma expansão isobárica, aumenta o volume, de maneira de pressão constante, em que o sistema realiza trabalho porque o volume aumentou, é uma expansão, e a temperatura se eleva. Perfeito! Alternativa correta, letra E. Gostou da dica? Viu como é que eu quero que vocês trabalhem na hora da prova? Se você gostou, deixa o seu joinha. Já indica para o seu amigo que vai fazer prova do Enem, o projeto Físicos do YouTube é legal, tá cheio de dicas. E na aula de hoje a gente está falando sobre termodinâmica, que você já assistiu com o professor Ives, tá ok? Mas vamos ao seguinte, vamos para a segunda questão. Essa questão é linda, porque ela fala um pouco da teoria dessa segunda lei da termodinâmica que diz assim: aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. E também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação de faíscas emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. Que texto lindo! Perfeito! Mas você percebeu que ele disse que era o sonho, quer dizer, era o que os grandes fabricantes de motores desejam ter. Uma maior eficiência com menor poluição do meio, mas um sonho. Aí você faz, por que um sonho, professor? Porque a gente sabe que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, é impossível você converter integralmente uma forma de energia quente em trabalho, um trabalho aproveitável. Nenhuma máquina que opera em ciclo tem rendimento de 100%. Isso exatamente porque a perda de energia é quando você faz a conversão da fonte quente para o trabalho aproveitável, sendo impossível você conseguir
um ideal, né? O ideal seria o quê? O 100%. Mas será que é isso que ele quer? Vamos ver. Ele diz assim: no entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante. Ora, o que é que determina ser um fator limitante? O que é que você não consegue ter esse rendimento de 100%? A gente terminou de ver, né? É a segunda lei da termodinâmica, que prova que não tem como você converter integralmente calor em trabalho, trabalho em calor. E aí ele diz na letra A, o tipo de combustível, errado. Não me interessa se esse combustível é fóssil, se não é fóssil, se é fonte de energia renovável ou não renovável. Você vai perceber que o que limita essa eficiência de 100% é a conversão integral de calor em trabalho, certo? Então não é o tipo de combustível, a letra A está errada. Letra B, um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Perfeito! Isso aí é o que diz a segunda lei da termodinâmica. Nenhuma máquina térmica operando em ciclo consegue converter integralmente calor em trabalho. Perfeito para chegar no seu ideal. A letra C está errada porque ela diz assim, o funcionamento cíclico de todos os motores. Ora, todo motor funciona com um ciclo, que pode ser de 4 tempos, de 8 tempos, motor de explosão, de conversão, mas todos funcionam nesse estilo. Então esse não é o motivo pelo qual você não consegue ter um rendimento de 100%. É assim que funciona um motor. Você tem que ter uma fonte quente, uma fonte fria, uma parte dessa fonte quente libera calor realizado em forma de trabalho e outra parte é rejeitada para a fonte fria. Ok? Então o fator limitante não é o ciclo dele. A letra D diz, as forças de atrito inevitavelmente entre as peças. Claro, a trepidação, o movimento do combustível com o material do motor, isso com certeza acontece e é um desperdício. Mas esse não é o fator limitante, não é isso que faz você conseguir, não conseguir converter integralmente energia em calor, ter uma eficiência, ou seja, ter um rendimento de 100%. Letra E, a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma é necessária uma temperatura maior do que a de fusão do aço em que se fazem os motores. Não, você percebe que eu tenho um exemplo bem típico disso na boca de um fogão, né? Você, ao ligar o fogão, ele dispara uma faísquinha e ali você consegue acender a chama do fogão, aqueles de boca automática que não é com palito de fósforo, né? Quando você gira, ele provoca esse disparo de carga. Então não é preciso chegar numa temperatura de ebulição não, tem como controlar isso daí. No motor da gente, nós temos uma fonte quente, uma fonte fria e essa controla a quantidade de trabalho que você deseja. A única alternativa correta é a letra B. Vamos para mais uma dica muito importante também. A questão 3 diz assim, eu acho que com essa 3, eu tenho certeza que você vai entender até melhor o que a gente falou há pouco tempo. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclo entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre porque essas máquinas... Bem, aí você deve estar pensando assim, poxa vida, professor, ele explicou bem direitinho que foi Carnot quem explicou que as duas fontes, quente e fria, é quem regulava e que não dava o efeito de 100%. Então justificou aquilo que a gente tinha falado na questão anterior. Mas essa limitação ocorre por quê nessas máquinas? O que a gente tem que entender nisso? Porque, por exemplo, será que eles realizam o trabalho? Será que produzem um aumento de entropia? Será que você tem, por exemplo, as transformações adiabáticas, né? A máquina de Carnot, duas adiabáticas entre duas isotermas, teoria, né? Contraria a lei da conservação da energia? Não, se converte a energia de uma modalidade para outra, ela sempre é convertida de uma em outra. O funcionamento de temperaturas iguais em fontes. Então, para entender melhor, eu vou colocar uma animação aqui para você de uma máquina térmica. Só para que você entenda quando eu falo que é uma fonte quente e uma fonte fria. Então você tem a fornalha, que é o que vai fornecer a fonte quente, o nosso Q1, tá certo? A temperatura quente, libera calor em alta temperatura em forma de vapor, chega nessa válvula, entra na máquina, que a máquina propriamente dita é esse pistãozinho que nós temos aqui, né? Esse pistão vai ficar fazendo movimento de vai e vem, esse movimento de vai e vem é a parte que você converte em trabalho, no caso o trabalho mecânico, e observe que outra parte do calor é rejeitada para uma fonte fria, onde nós temos um reservatório com água. Ah, professor, nós temos a fonte quente, a queima do carvão. A fonte fria, o reservatório com água. Exatamente. E uma parte controlável, que é exatamente o trabalho que você converteu para que você tivesse um movimento.
Isso é a máquina térmica. Por conta disso, você diz que o nosso rendimento ele é 1 sobre fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. A temperatura fria em cima, a temperatura quente embaixo. E aí você vai perceber que, por conta desse detalhe, de você ter uma fonte quente e uma fonte fria, você precisa entender como é que funciona essa tal de entropia, ou seja, a desorganização no universo. A entropia, que é essa desorganização, esse movimento browniano, desorganizado das partículas, provocando sempre um aquecimento, você percebe que ele tem uma fórmula. ΔS, que representa a entropia, é a razão entre a quantidade de calor absoluto dividido pela temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. Esse calor que eu estou me referindo aqui para você, que um corpo pode ganhar ou perder, ele pode provocar exatamente a diferença da entropia. Você diz assim, professor, se eu tiver, por exemplo, uma transformação adiabática, não há troca de calor, então a entropia nem aumenta nem diminui, o que é igual a zero. Só que a gente percebe que toda vida que um corpo recebe calor, que é o caso da máquina térmica, ela fornece calor, se ela fornece calor, então o Q é maior do que zero. E aí, sempre que isso acontece, a entropia acontece. Ela é positiva, ela é maior do que zero. Aí você faz, entendi, professor. Então quer dizer que uma máquina não consegue ter rendimento de 100%, ou seja, o igual a 1, porque a fonte fria não pode chegar a zero absoluto? Na natureza não pode, nada consegue atingir o zero absoluto, o zero Kelvin. Ok, tá certo? O zero Kelvin. Aí você faz, entendi, professor. Então é por isso que não ocorre a transformação do trabalho em calor, calor em trabalho, todo calor transformando em trabalho. É isso aí, você entendeu agora a jogada. Mas fique claro disso, o ΔS, que é a entropia, sempre vai acontecer em um aumento, tá certo? Então, numa máquina térmica, sempre ocorre esse aumento, porque a fonte quente é maior do que a fonte fria, e aí acontece esse aumento. Então, para a gente poder entender, veja só, a letra A diz, realiza um trabalho mecânico. Então, isso acontece um trabalho mecânico que é controlável, tá certo? Produzem um aumento de entropia. Perfeito! Então a limitação da máquina não chegar a 100% não é porque você realizou o trabalho. Você realizou o trabalho, só que o seu trabalho não é convertido integralmente em calor. Então não chega a 100%. A limitação dele é porque, como o calor é maior do que o trabalho realizado, que é maior do que o da fonte rejeitada, então ele vai estar sempre aumentando a desordem do universo. Essa desordem é chamada de entropia, alternativa correta, letra B. Galera, essa é uma dica muito importante para vocês. Aí você diz, professor, eu nunca tinha estudado entropia na minha vida. Pensava que nem caía no Enem. Cai, já apareceu e tem possibilidade. Essa matéria você tanto estuda em química como estuda em física. Dê uma reforçada, dê uma estudada, se bem que eu mencionei para vocês aqui, tanto com a figura, com a ilustração, como com a explicação, que foi para atender diretamente à segunda lei da termodinâmica. Agora você já sabe perfeitamente como funciona a teoria da segunda lei da termodinâmica. Para provar, vamos fechar a nossa ideia de teoria com a questão 4, que foi uma da prova de 2011, que diz assim, o motor só poderá realizar trabalho, veja bem, só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. Aí você faz, é mesmo, professor, eu só consigo realizar trabalho se eu tirar de uma fonte quente. Exatamente isso. Então, isso que ele falou para a gente está representado no modelo de uma máquina térmica. Você tem uma fonte quente, um motor e uma fonte fria. Como é que você consegue esse trabalho? O trabalho você consegue pegando da fonte quente menos o que você rejeitou. Você jogou para a fonte fria. Isso é que é o trabalho. Foi exatamente esse primeiro momento que ele disse. Depois ele diz assim, ó, bem aqui. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão, para que o aparelho possa funcionar. Então, realizar trabalho, uma parte dela você transforma em trabalho, outra você rejeita. E aí você percebe que ela não consegue ter um rendimento de 100%. 1 menos Q2 sobre Q1, Q2 é a fonte fria, Q1 é a fonte quente. Lembre que para uma máquina poder funcionar, em cima tem que estar frio para que embaixo possa ficar quente. Cuidado, cuidado. Depois ele diz para a gente assim, quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada em combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. Perfeito! Então, nenhuma máquina térmica que opera em ciclo tem rendimento de 100%. E isso acontece porque na conversão, a conversão que você passa de calor para trabalho, ela não é integral, ela não pode acontecer total. Então, ela é impossível de acontecer. Por isso que o rendimento não chega a 100%. Vamos ver as alternativas? Ele diz assim, de acordo com o texto, as transformações da energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de A.
liberação de calor dentro do motor seria impossível? Não, ocorre liberação de calor. Você percebeu que o trabalho é porque ele pega uma parte do calor da fonte quente e rejeita, diminui daquela fonte que foi considerada fria. Então, ocorre sim. Então, não é a letra A. Letra B, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Também não. O trabalho é controlável quando você faz Q1 menos Q2. Você sabe exatamente qual é a quantidade de calor que cada máquina vai produzir. Então, é controlável. Esse termo incontrolável está fora de cogitação. Letra C, conversão integral de calor em trabalho seria impossível. Perfeito. Alternativa correta, letra C, de coisinha pequenininha. Veja que a letra D está errada, porque ele diz assim, transformação de energia térmica em cinética seria impossível. Não. Quando você pega uma parte dessa energia térmica, que é o calor, ela converte em uma parte de trabalho. E esse trabalho é um trabalho mecânico. O trabalho mecânico ele pode, pelo TEC, Teorema da Energia Cinética, converter em movimento, desde que tenha massa em movimento, através da combustão. É o caso do motor de um carro. E você queima a gasolina, queima no bom sentido, né? Você usa o poder da gasolina acumulada para poder seu carro se desenvolver, poder andar, ter uma velocidade. Então não é impossível, pelo contrário, é possível. Letra E. Utilização da energia potencial do combustível seria incontrolável. Também está errado, porque no motor de um carro existe uma coisa chamada pistões. Os pistões eles controlam a subida e a descida, que é o que a gente chama de expansão e compressão, energia potencial e energia cinética. E ele fica fazendo esse movimento, que é exatamente o que chama de motor de 4 tempos, ou de Otto, como você queira chamar. Tá certo? Então a única alternativa correta, a letra C, de coisinha pequenininha. Muito legal, uma questão bem joia. Deixa o seu joinha, né? E avise para o seu amigo que esse projeto está em pleno vapor, segundo a lei da termodinâmica. Mas claro que não é só teoria, também tem cálculo. Vamos a ele. Uma questão de cálculo da segunda lei diz assim, ó. A cada ciclo, deixa eu tirar os dados aqui para a gente poder entender, né? Uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor de uma fonte quente. Eu vou chamar de Q1 a minha fonte quente. Quilo é 1000, então 45 mil joules, 45 kJ. E descarrega 36 kJ de calor de uma fonte fria. Eu vou chamar de Q2, é o que foi rejeitado, que foi liberado. Q2, 36 kJ. O rendimento máximo que essa máquina pode ter é, veja que eu quero o rendimento de uma máquina térmica, não de uma máquina de Carnot. Tem diferença, professor? Claro que tem. A máquina térmica funciona sobre ciclos de calor, Q2 sobre Q1. E uma máquina de Carnot funciona sobre ciclo de temperatura, T2 sobre T1. Como aqui é uma máquina térmica, então o nosso rendimento é 1 menos Q2, que é a fonte fria, dividido por Q1, que é a fonte quente. Substituindo os nossos valores, 36 dividido por 45, isso vai ser igual a 0,8. Então 1 menos 0,8 vai dar 0,2. E 0,2 em porcentagem é a mesma coisa que 20%. 20%, 0,2. E a nossa alternativa correta, letra A. Gostou, galera? Deu para entender tudo bem direitinho sobre a segunda lei da termodinâmica? Então, um abraço forte. Acompanhe aí o trabalho desses heróis que estão sempre colocando em dia a matéria para vocês na hora da prova. Boa sorte e até a próxima aula. Um abraço bem forte. Valeu, galera!